Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, um feliz sábado para você. Olha, tem uma passagem na Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, onde o apóstolo, obviamente inspirado por Deus, ele diz que nós devemos estar firmados na verdade que temos, firmados na verdade que está presente conosco. Em outras palavras, verdade presente, não é? Isso nos mostra que ao longo da história a verdade de Deus sempre teve e sempre terá relevância para o nosso dia a dia. A Bíblia é clara ao dizer que há apenas um Deus e há apenas um só Senhor e há apenas uma verdade. E essa verdade está muito bem definida aqui na Bíblia. E para mim é uma alegria, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake, dar a você as boas-vindas ao nosso culto online. E também dizer que é nossa alegria explicar para você que nesse mundo você não está aqui por um acaso. E que do jeito que as coisas vão, tudo que a gente vê ao nosso redor, os desafios, as tristezas, os conflitos, esse nunca foi o plano de Deus e o mundo do jeito que está aqui não é também para ser o nosso destino final. Pelo menos não do jeito que ele está. E eu gostaria muito de compartilhar mais sobre isso com você. Por isso, eu peço que você entre em contato aqui conosco, no YouTube, no Facebook, manda um e-mail para a gente, escreve uma carta e nós vamos ter o maior prazer em manter contato com você. Se você é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake, eu espero que você esteja tendo um sábado maravilhoso e que o culto de hoje traga para você um gostinho do céu. Portanto, que Deus abençoe você. E agora nós temos alguns anúncios para você. We have a few announcements for you. Hoje, dia 13 de fevereiro, você pode aproveitar o sábado até 5h47 da tarde. E na próxima sexta-feira, 19 de fevereiro, você pode começar a desfrutar as horas do sábado a partir das 5h55 da tarde. Today, February 13th, you can enjoy the Sabbath until 5:47 p.m. And next Friday, February 19th, you can start enjoying the hours of the Sabbath from 5:55 p.m. Como nós temos anunciado aqui, todos os sábados de 2 às 4 da tarde, há sempre alguém na igreja para coletar dízimos e ofertas, bem como alimentos para o departamento de Dorcas. Então fique à vontade para passar pela igreja durante este período de 2 às 4 da tarde. As we've been announcing here, every Sabbath from 2 to 4 p.m., there will always be someone at the church to collect your tithes and offerings, as well as food donations for the Dorcas department. Feel free to come by the church at this time. Hoje à tarde também, de 2 às 4, o nosso tesoureiro, Manny Marcos, ele vai estar na igreja também. Ele vai estar lá para distribuir recibos de doações que foram feitas para a igreja no ano passado, em 2020. Então o Manny está pedindo que você passe pela igreja hoje de 2 às 4 para pegar o seu recibo. Dessa forma, a igreja vai poder economizar com o custo de postagem. Our treasurer, Manny Marcos, will also be at the church today from 2 to 4 p.m., handing out receipts for donations made to the church in 2020. He asks you to stop by the church to get your receipt so the church can save with postage. E por falar em doações, nós somos muito gratos pela sua generosidade nos últimos meses. Mas como foi avisado semana passada, nós estamos aqui reforçando o pedido do departamento de Dorcas para que por enquanto não sejam mais levadas roupas para a igreja como doação. Só por enquanto, porque nós estamos começando a ficar sem espaço para guardar as roupas e, portanto, segure um pouquinho as roupas aí. Mas alimentos, continue a trazer alimentos se você puder. Muito obrigado. Speaking of donations, we are very grateful for your generosity these past few months, but the Dorcas department would prefer that no more clothes be brought to the church as a donation, just for the time being. We are beginning to run out of room to store the clothes, but please continue to bring food donations if you are able. Thank you. E aqui vai um lembrete de que o nosso culto de oração continua toda semana, toda quarta-feira às 7 da noite. Por enquanto ele continua no Zoom, e convidamos a você a se juntar a nós e participar conosco. Our prayer meeting happens every Wednesday at 7 p.m. on Zoom. Please join us. A escola sabatina também continua no Zoom todos os sábados de 9h30
às 10h45, com classes para jovens, classes em português e inglês. Our Sabbath school also continues on Zoom from 9:30 to 10:45 a.m. We have classes for the youth and classes in English and Portuguese. E o nosso culto de pôr do sol também continua toda sexta-feira às 7h no Zoom também. And our Vespers also continues every Friday at 7 p.m. on Zoom. Agora vai aqui um muito obrigado a quem já enviou as participações musicais, atendendo ao nosso apelo de semana passada, mas nós continuamos procurando mais pessoas interessadas em fazer música especial para o nosso culto online. Entre em contato com a Jéssica Santos se você estiver disposto a enviar um vídeo seu cantando ou tocando um instrumento para adoração. Thank you to those who have already submitted music, but we are still looking for more people interested in making special music for our online service. Please contact Jessica Santos if you are willing to submit a video of yourself singing or playing an instrument for worship. E nós desejamos a você um feliz sábado. A happy Sabbath to you. Para os dízimos e para as ofertas de hoje, nós vamos ler sobre a história de Emma. Por muito tempo, Emma se afastou de seus amigos e familiares. Seu marido permaneceu calmo e paciente, mas quanto maior sua ternura, mais furiosa Emma ficava. Depois de 40 anos casada com o homem mais amoroso, a verdade veio à tona. Um vazio escuro tomou conta do coração de Emma, e sua influência crescia a cada dia, mas ela não tinha ideia de como consertá-lo. Numa manhã de sábado, Emma estava assistindo TV, procurando desesperadamente por respostas. Um casal na tela chamou a atenção de Emma. Se você ler um capítulo da Bíblia por dia, isso mudará sua vida, ela ouviu o pastor Mike Lemon dizer. Eu posso fazer isso, Emma proferiu. Depois de comprar uma Bíblia para si mesma, ela começou a ler um capítulo por dia e, com o passar dos meses, uma transformação inacreditável aconteceu. Emma confessou, é realmente emocionante ver o que aconteceu com minha vida depois de ler este livro maravilhoso, que é a Bíblia. Que bênção que Deus me deu, e sou ainda mais abençoada por poder assistir Está Escrito Canadá todos os sábados de manhã. Eu louvo a Deus por esse programa. Por meio das doações fiéis de pessoas como você, o Está Escrito Canadá conseguiu enviar Bíblias, guias de estudos e outros recursos para pessoas de todo o país. Hoje, as ofertas que serão recolhidas no Canadá serão destinadas para apoiar o trabalho do Está Escrito. Então, por favor, seja generoso com as suas orações e com as suas ofertas. Good morning and happy Sabbath. Welcome to Children's Story. Today we will be reading a book entitled When God Made You. The author of the book is Matthew Paul Turner, and it is illustrated by David Catcher. You, when God made you all shiny and new. An incredible you, a you all your own, a you unlike anyone else ever known. An exclusive design, one God refined, you're a perfectly crafted one of a kind. 'Cause when God made you, somehow God knew that the world needed someone exactly like you. You, God thinks about you. God was thinking of you long before your debut. From the very beginning, amid history and time, you, little one, never left God's mind. Out of billions of faces, from cultures, all races, people God made from all different places. God knew your name, your pictures framed. God's family without you would not be the same. 'Cause when God made you, this much is true, the world got to meet who God already knew. You, when God sees you, God delights in what is and sees only what's true. That you, yes you, in all of your glory, bring color and rhythm and rhyme to God's story.
So be you, fully you, a show-stopping review. Live your life in full color, every tint, every hue. Discover, explore, have faith but love more, and learn and relearn all that God made you for. Use your talents and passions, those gifts that God fashioned. Think up ideas and then put them to action. You, when God dreams about you, God dreams about all that in you will be true. That you, God's you, will be hopeful and kind, a giver who lives with all heart, soul, and mind. A dreamer who dreams in big and small themes, one who keeps dreaming in journeys upstream. A mover, a shaker, a lover of nature, a builder of bridges, you, a peacemaker. A you who views others as sisters and brothers and lives by 3 words: love one another. A confident you, strong and brave too. You being you is God's dream coming true. Because when God made you, all of heaven was beaming. Over you, God was smiling and already dreaming. Whenever I read this book, I think of the Bible text that says, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Psalm 139, verse 14. Remember always how precious you are to God. Thank you for joining us for Children's Story, and have a blessed day. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer,
A nossa leitura responsiva de hoje encontra-se no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 8 a 10. Lemos o seguinte: Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do nosso Criador. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Meu Jesus, teu amor envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto com a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Jesus, teu amor envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto com a Espírito de Deus, com o poder do amor, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love.
Pai nosso que estás no alto do céu, Senhor, santificado seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos no teu santo nome para ouvir a tua mensagem esta manhã e para glorificar o teu nome, Senhor. Também te agradecemos pelas bênçãos que nos deste durante a semana, pelo privilégio que nos deste de sermos chamados para sermos teus filhos, para levarmos esta mensagem àqueles que necessitam de te ouvir, Senhor. Altíssimo Deus, te agradecemos pelo sacrifício que foi feito por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida com abundância, não só aqui no mundo, mas também no mundo vindouro que Cristo foi preparar para nós, Senhor. Pedimos que abençoes o pregador desta manhã, que ele possa dizer uma mensagem muito especial para a tua igreja, para que as famílias possam ser abençoadas, Senhor, e que possam receber o teu Santo Espírito, Pai, Senhor. Te imploramos que envies o Espírito Santo que Cristo prometeu para que a tua igreja possa triunfar, Senhor, possa vencer na terra, Senhor. Também possamos estar protegidos desta doença que está a passar por aí, Senhor, como está a causar certas dificuldades, Pai Santo. Mas logo em breve nós possamos estar reunidos, juntos todos, para glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa-se, Pai, o pregador desta manhã, que vai expor a tua palavra, que ela nos venha trazer esperança e confiança em ti, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Se você estava com a gente aqui no comecinho do culto, eu falei sobre verdade relevante para o nosso tempo, verdade relevante para todas as épocas, não é? E a pergunta que fica aqui é a seguinte: qual é a nossa relação para com a verdade? Qual a sua relação para com a verdade? Olha, em 2013 houve um número de processos na justiça contra o Subway, a cadeia de restaurantes. Talvez você se lembre disso, porque as pessoas começaram a entrar na justiça reclamando que os sanduíches que eles compravam no Subway, que deveriam medir 30 centímetros, esse é o nome do sanduíche, né? 30 centímetros, na verdade mediam 27 centímetros ou 28 centímetros. E toda essa confusão começou quando, em 15 de janeiro daquele ano, um adolescente australiano postou uma foto na página de Facebook do Subway da Austrália, e tinha uma fita métrica ao lado do sanduíche mostrando que o sanduíche, ao invés de medir 12 polegadas, media 11 polegadas só, cerca de 27 centímetros e meio. E a legenda da foto dizia assim: Subway, por favor, se explique. Né? E a foto viralizou, talvez você lembre disso. Essa foto viralizou em questão de dias, teve mais de 130 mil curtidas e milhares de compartilhamentos no Facebook. Inicialmente o Subway disse assim: olha, nós vimos a foto, mas esse sanduíche aí é uma anomalia. Ele foi produzido, não atingiu os padrões de qualidade da nossa empresa. Mas alguns dias depois, o Subway da Austrália disse no Facebook que o nome de sanduíche de 30 centímetros é um nome assim mais descritivo, é uma referência apenas e não necessariamente eles criaram esse nome para realmente dar uma medida de comprimento do sanduíche. Mas a verdade é que as pessoas ficaram muito aborrecidas com isso, né? Eles se sentiram roubados, se sentiram prejudicados porque tinha uma polegada a menos, alguns centímetros a menos nos sanduíches que eles compravam. E eles acusavam o Subway de falsa propaganda, né? Dizia assim: como é que pode um sanduíche ser chamado sanduíche de 30 centímetros, quando na verdade ele não tem 30 centímetros, tem apenas 27, 28 centímetros. Bom, independente dessas questões legais e de todas as ações na justiça que aconteceram, a verdade é que ninguém gosta de ouvir uma mentira, ninguém gosta de descobrir que alguém mentiu para eles, ninguém gosta de ter alguma coisa que eles creem que era deles, que deveria ser deles por direito, ver aquilo tomado por alguém. E a verdade é que a Bíblia é muito clara sobre essa questão da verdade e da mentira e qual deve ser a posição do cristão em relação a isso. O cristão não deve mentir jamais, é o que a Bíblia diz. E a nossa passagem de hoje, de Colossenses 3, 8 a 10, é bem clara em relação a isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e nós vamos voltar lá a Colossenses capítulo 3, versos 8 a 10, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 8 a 10. Não mintam uns aos outros.
Bem simples, curto e direto. Não mintam uns aos outros. Então, o que é uma mentira? Qual é a definição de mentira? Bom, o dicionário tem até uma definição sobre o que mentir é. O dicionário diz assim: mentira é um engano propositado, uma falsidade. Agora, eu sei que as pessoas costumam classificar mentiras, né? Mentira é mentira, mas as pessoas dizem assim, tem aquilo que é uma mentira deslavada. Né? Quando alguém, por exemplo, mente em relação aos diplomas que eles têm. Então alguém anda por aí dizendo que tem um certo diploma, uma certa formação, quando na verdade eles não têm. Você deve ter visto muitos casos como esses na história aí da humanidade, né? Nos noticiários, pessoas que exerciam uma certa profissão para a qual elas precisavam de um diploma e acabaram indo para a prisão, acabaram sendo processadas porque eles tinham diplomas falsos, tinham documentação falsa e na verdade nunca obtiveram aquele grau, aquela formação. Uma mentira deslavada, como as pessoas dizem, é também quando você diz uma coisa e faz exatamente o oposto. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou indo no lugar X, mas na verdade a pessoa já tem a intenção de ir para o lugar Y. Isso é uma mentira. E talvez eles não queiram dizer que vão para o lugar X, porque, quem sabe, eles teriam que dar muito mais explicações sobre o assunto, então eles preferem dizer, eu vou para o lugar Y, que não vai gerar tantas perguntas, né? Mas, na verdade, eles querem ir para o lugar X. E eles vão e voltam, e embora tenham estado lá no lugar Y o tempo todo, eles dizem assim, eu estive lá no lugar X, mas, na verdade, estiveram em outro lugar, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque não é a verdade, não é a expressão da verdade. Mas as pessoas criaram categorias e disseram assim, existe também a meia-verdade. O dicionário até tem uma definição para a meia-verdade. O dicionário diz assim, olha, meia-verdade é uma afirmação que não é falsa, mas em que se oculta alguma informação. Uma afirmação que contém apenas parte da verdade, usada especialmente para enganar alguém. Bom, e aí você vê que tem um sério problema, né? Uma expressão usada para enganar alguém, com a intenção clara de enganar alguém. Engano. Engano é um problema sério. A Bíblia é muito clara a respeito de quem é o líder, o originador de todo o engano desse mundo. Apocalipse 12, verso 9 diz assim, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Satanás, ele foi o primeiro a fazer uso de engano para poder enganar Eva lá no Jardim do Éden, lembra? E a Bíblia diz aqui em Apocalipse 12, 9 que ele não está trabalhando para enganar uma pessoa, ele está trabalhando para enganar o mundo inteiro. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Portanto, dentro de uma perspectiva bíblica, alguma coisa que se diz com a intenção de enganar alguém, ou como as pessoas chamam por aí uma meia-verdade, isso não é bom, isso não é bíblico, isso é uma mentira e jamais deveria fazer parte do vocabulário de um cristão. Você já deve ter ouvido um ditado que diz assim, cuidado com a meia-verdade, porque você pode acabar só com a metade que é mentira. Isso é verdade. Mas as pessoas criaram outras categorias e disseram assim, existe também a mentirinha branca, não é? Eu acho que mentirinha branca as pessoas dizem que é, por exemplo, quando você cola numa prova, ou então quando você diz para alguém assim, sua comida estava maravilhosa hoje, quando na verdade você não gostou da comida. Ou talvez dizer coisas assim, claro que eu lembro de você quando encontro alguém, mas na verdade as pessoas não estão lembrando umas das outras. Ou então alguém diz assim para o outro, seu corte de cabelo está maravilhoso, está lindo, quando na verdade eles não acham isso. Ou então, eu não faço esse trabalho por dinheiro, ou então você diz para alguém assim, olha, isso aí me machuca mais do que machuca você. E também há situações onde os pais, às vezes, para corrigir coisas que as crianças fazem, às vezes coisas de crianças, sem grandes consequências, eles acabam ameaçando, eles acabam dizendo coisas para as crianças ficarem com medo, né? Que alguém vai passar a noite e vai roubar a criança, ou coisa desse tipo que no fundo, digamos a verdade, é uma mentira. Tudo isso são mentiras. Então, são coisas que jamais deveriam fazer parte
do vocabulário do cristão. Mas o dicionário define uma mentirinha branca como uma mentira inofensiva ou sem importância, especialmente uma que é dada para não ferir os sentimentos de alguém. Então parece que não importa como você tente definir isso, né? É uma mentira branca, é uma mentira inofensiva, tem uma palavra bem comum que aparece ali. É o quê? A palavra é mentira. Então, muitas coisas que as pessoas dizem no dia a dia, quando você vai olhar assim com atenção e vai analisar aquilo, você realiza que aquilo não é verdade. Então, seja mentira branca ou inofensiva, ou como você quiser chamar, é uma mentira. Para quem estuda a Bíblia, isso jamais deveria nos pegar de surpresa, porque a Bíblia diz, quando a Bíblia se refere ao ser humano que não está salvo, ao ser humano em seu estado natural, a Bíblia diz em Salmo 58:3 que eles nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. E os psicólogos e estudiosos já produziram diversos estudos relacionados ao desenvolvimento da criança e à mentira. Desenvolvimento da criança e o desenvolvimento da mentira no ser humano também. E os psicólogos os estudiosos do assunto chegaram à conclusão que, às vezes, já com 2 anos de idade, as crianças começam a demonstrar a capacidade de mentir. E uma vez que o ser humano é naturalmente inclinado a mentir, é necessária uma transformação espiritual para que nós possamos viver um novo padrão de vida. E é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Então gostaria que você mantivesse isso em mente. Essa tendência para mentir é mais do que apenas uma questão moral ou ética. É uma questão moral e ética, mas é acima de tudo uma questão espiritual. E portanto, se é uma questão espiritual, nós precisamos de ajuda divina. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para vencer a tentação de mentir. Eu tenho alguns números aqui que vêm de estatísticas que eu quero compartilhar com você. São estatísticas que vêm de diversas fontes, como estudos de psicologia, revistas norte-americanas, como a Newsweek e US News Magazine foram publicados nessas revistas. E eu queria que você desse uma olhada nesses números aqui. Veja comigo. 12% dos adultos admitem contar mentiras às vezes ou com frequência. 80% das mulheres admitem ocasionalmente contar mentiras inofensivas ou meias-verdades. Os homens, por outro lado, têm mais tendência a mentir sobre eles próprios. Uma conversa entre 2 homens tem 8 vezes mais mentiras relacionadas a eles próprios do que mentiras sobre outras pessoas. 31% das pessoas admitem ter mentido nos seus currículos. 13% dos pacientes admitem mentir para os seus médicos. 40% dos pacientes admitem ter mentido em relação a seguir um plano de tratamento que os médicos deram para eles. E 60% das pessoas mentem pelo menos uma vez durante uma conversa de 10 minutos. O número de mentiras que os homens contam para sua esposa, para seu chefe ou colegas de trabalho é 6. E o número de mentiras que as mulheres contam para seus maridos, chefes ou colegas de trabalho é 3. Então parece aí que os homens estão 2 vezes mais propensos a mentir do que as mulheres. Mas a verdade é que por causa dessa natureza caída que o ser humano tem, parece apenas que é uma coisa natural, parece realmente natural para o ser humano mentir, e é natural para o ser humano em seu estado natural. Mas Deus promete transformar a mente e o caráter de quem quer que venha até ele e se entregue completamente. É por isso que o rei Davi, depois de se arrepender dos seus graves pecados, os pecados que ele cometeu naqueles eventos envolvendo Batseba e Urias, ele clamou ao Senhor dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim
um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versos 10 a 12. Eu li a história de um homem que tinha uma plantação de melancias no seu quintal, na sua propriedade. E a história diz que o homem não queria que a garotada ali da vizinhança comesse as melancias que ele plantava e que ele criava. Então ele colocou uma placa na frente da sua plantação que dizia bem assim: cuidado, uma dessas melancias está envenenada. Agora eu preciso dizer para você que nenhuma melancia estava envenenada, ok? Mas ele disse, uma dessas melancias está envenenada. Se nenhuma das melancias estava envenenada, essa frase da placa que ele colocou ali era o quê? Era uma mentira. Mas ele disse isso pensando assim, bom, como as crianças não sabem qual dessas melancias está envenenada, eles não vão roubar nenhuma, não vão pegar nenhuma e com isso eu vou ter a minha plantação protegida aqui. Então nenhuma daquelas melancias era envenenada, mas o homem mentiu, ele mentiu, tentando proteger a sua plantação de melancias ali dos ladrões. Bom, no dia seguinte ele foi lá ver como as coisas estavam e, para surpresa dele, ele viu que na placa que ele tinha colocado, alguém tinha riscado a palavra uma e tinha colocado no lugar duas. E agora a placa dizia assim, 2 dessas melancias estão envenenadas. Então, com isso, veja você, ele perdeu toda aquela safra de melancias porque ele não sabia qual das melancias que as crianças tinham envenenado. Então agora ele perdeu tudo. E olha, a mentira sempre acha uma maneira de encontrar você, de vir até você de novo. E como você sabe, e eu vou repetir aqui, por experiência própria, talvez pela sua própria experiência, mentir nunca é uma boa coisa. Mentir nunca produz bons resultados. E na nossa passagem bíblica de hoje, que nós estamos estudando, Colossenses capítulo 3, versos 8 a 10, especificamente no verso 10, Paulo nos diz para nós colocarmos, nos revestirmos do novo homem, que está sendo renovado no conhecimento verdadeiro de acordo com a imagem daquele que o criou. E deixar para trás a prática de mentir, porque mentir é um problema não só para a pessoa que mente, mas também para a pessoa que ouve a mentira. E no caso dos cristãos é ainda pior, porque mentir mina, enfraquece a liberdade que nós temos, destrói essa liberdade e a nossa unidade em Cristo. Mentir destrói a unidade que nós temos porque cria conflitos e destrói a confiança que nós temos uns nos outros. Por enquanto, na nossa mensagem aqui de hoje, nós temos visto claramente que a Bíblia diz para o cristão se manter longe da prática de mentir. Está bem claro. Não importa se é aquilo que as pessoas chamam de mentira deslavada, não importa se é o que as pessoas chamam de meia-verdade, não importa se é o que é chamado de mentira branca. No final das contas, tudo é mentira e tudo isso tem um elemento de engano. E o engano, como nós vimos, é algo que não vem de Deus, mas que vem do inimigo de Deus. Mas alguém pode fazer a pergunta, ok, então, como cristãos, é claro, nós não deveríamos mentir e devemos sempre dizer a verdade. Mas quanto da verdade, ou será que nós devemos dizer a verdade o tempo todo para todas as pessoas que estão ao nosso redor, sem qualquer consideração com a situação delas ou com a situação da qual nós estamos falando? Você deve conhecer a afirmação que as testemunhas fazem quando comparecem à corte, quando comparecem no tribunal. E a afirmação diz assim, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Então algumas pessoas podem ouvir isso e dizer assim, então a gente tem que dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, o tempo todo. E toda a verdade. Mas será que é isso que a Bíblia quer dizer? Porque essa afirmação, juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, ela é uma afirmação que é feita no contexto assim bem específico de um testemunho que é dado na corte. Então eu pergunto, em que medida nós devemos dizer a verdade no contexto das nossas relações, dos nossos relacionamentos uns com os outros? Nós não devemos mentir, isso é claro, mas será que nós devemos dizer sempre toda a verdade? O tempo todo, não importam as circunstâncias, para todas as pessoas que estão ao nosso redor?
Bem, ao invés de dar a minha opinião, né, eu acho que nós temos que ir à Bíblia e ver o que a Bíblia diz, porque a palavra do Senhor é que tem as respostas e a palavra do Senhor tem que ter algo que nos ajude a responder essa pergunta. E eu quero que você venha comigo para ler comigo um episódio que está aqui na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13. 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13. E eu quero que você acompanhe essa leitura comigo e eu até convido você a tentar assim se imergir, entrar mesmo na história, para você entender o que está acontecendo aqui e vivenciar. Vamos supor que nós somos pessoas que estão lá pertinho do que está acontecendo, vendo ali o profeta e vendo os acontecimentos dessa história se desenrolarem. Vamos ler, portanto, 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13. E a Bíblia diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém. Eu o enviarei à casa de Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, nós não sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então aqui vai um resumo do que aconteceu. Deus já tinha rejeitado Saul como rei. E Deus diz a Samuel para ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como novo rei de Israel. Samuel teme, claro, que Saul ouça sobre isso e tente matá-lo, matar Samuel. Mas Deus diz a Samuel para ele não ter medo. Então ele vai até a casa de Jessé, convida as autoridades da cidade, convida Jessé e os filhos dele para o sacrifício. E depois do sacrifício, a Bíblia diz que ele permanece ali com Jessé e os filhos dele para uma refeição. E ele inspeciona os filhos de Jessé um por um, né? Mas nenhum deles é aquele que Deus escolheu para ser rei. E aí ele vira para Jessé e diz assim: esses são todos os seus filhos? Ele estranhou, né? Porque se Deus mandou ele lá para ungir um dos filhos. E Jessé diz assim: bom, tem mais um, o caçula, e ele está cuidando das ovelhas. E Samuel diz assim: então traga ele aqui, manda ele vir aqui. Davi vem. Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo, ele era bonito e tinha caráter, tinha presença de espírito. E Samuel unge Davi como novo rei, nessa cerimônia ali privada entre Jessé, os filhos dele e Davi e Samuel.
E a partir daquele dia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi e depois disso Samuel voltou então para Ramá. Agora, o verso 2 desse capítulo 16, 1 Samuel, é um pouco assim, eu diria, um pouco intrigante. Porque Deus queria que Samuel fosse até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como novo rei de Israel, certo? Essa era a missão que Deus tinha dado para Samuel. E foi por isso que ele foi até Belém, para ungir rei um dos filhos de Jessé. Mas quando Samuel diz para Deus que ele tem medo de que Saul possa ouvir sobre isso, a notícia chegue até Saul e ele tente matar Samuel, Deus diz para ele assim, não tenha medo. E o que Deus diz parece um pouco intrigante, porque pode dar a impressão, numa leitura superficial, de que Deus está instruindo Samuel a mentir. Porque Samuel diz assim, como é que eu posso ir, Senhor? Se Saul ouvir sobre isso, ele vai mandar me matar, ele vai me matar. Em outras palavras, Samuel está dizendo assim, Senhor, se Saul ouvir a razão, ouvir por que razão eu estou lá em Belém, se ele ouvir sobre isso, ele vai me matar. E se ele souber que eu estou lá para ungir um novo rei, eu estou perdido, ele vai me matar. Mas o Senhor diz para ele assim, veja o que Deus diz para Samuel, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. 1 Samuel 16, 2. Então, como é que nós podemos entender isso? Bom, por uma questão de princípio, eu sei que Deus não mente, que Deus não pode mentir e nem Deus vai jamais ensinar alguém, instruir alguém a mentir. O testemunho das Escrituras é claro a respeito do caráter e da integridade de Deus. Em Números capítulo 23, verso 19, por exemplo, a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ora, os seres humanos mentem, mas Deus não. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, verso 18 o seguinte, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Então veja, não é que Deus não minta aqui numa situação ou não minta ali numa outra situação ou dependendo das circunstâncias Deus não minta, não. A Bíblia é clara dizendo que é impossível que Deus minta. E na carta de Paulo a Tito, no capítulo 1, verso 2, Paulo diz assim, a esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, verso 2. Então, fica claro aqui, nós não devemos ter sombra de dúvida alguma que o caráter de Deus não pode ser manchado, não pode haver nenhuma suspeita sobre o caráter de Deus. Nem deveria haver nos tempos de Samuel e nem nos dias de hoje, nem jamais em qualquer época da história deste universo deve haver qualquer dúvida em relação ao caráter de Deus. Deus é verdadeiro e Deus é de fato a verdade. Agora, o que é que nós podemos aprender então a respeito desse episódio? Quando Deus diz para Samuel, não tenha medo, né? Samuel diz assim, eu tenho medo de que Saul ouça a respeito do que eu fui fazer lá e ele me mate. Deus diz assim, não tenha medo, diga que você pegue uma novilha, um novilho e diga que você foi lá para sacrificar esse animal. O que é que nós podemos aprender desse episódio aqui? Um episódio que envolve Samuel, envolve Saul, de certa maneira, envolve as autoridades, os anciãos da cidade de Belém, envolve Jessé, envolve os filhos dele, incluindo Davi. Bom, tem algumas lições que a gente pode aprender aqui, eu quero chamar a sua atenção para elas. A primeira é a seguinte, quando Deus diz a Samuel para pegar o novilho e dizer para quem quer que pergunte a ele por que razão ele estava ali, para Samuel responder que ele estava ali para oferecer um sacrifício ao Senhor, Deus não estava dizendo a ele para mentir, porque, afinal das contas, ele estava indo lá também para oferecer um sacrifício ao Senhor. Isso era verdade. Samuel foi lá e Deus esperava, Deus tinha dito para ele oferecer um animal. E ele também foi lá para ungir um novo rei. Então a missão dele era dupla, ele estava indo lá para ungir o rei e para oferecer um animal. Portanto, se alguém perguntasse a ele o que ele tinha ido fazer lá e ao ele dar essa resposta de que ele foi lá para oferecer um animal, ele não estava mentindo, ele estava dizendo a verdade. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui. Ao responder que ele tinha ido lá oferecer um sacrifício,
ele não estava mentindo, porque afinal de contas, ele também foi fazer isso. Uma segunda lição que eu vejo aqui é a seguinte: Deus estava ensinando Samuel a ser um mordomo responsável e cuidadoso da verdade. Porque quando os anciãos, as autoridades da cidade vieram até ele, vieram falar com Samuel, Samuel não ia se dirigir a eles ou se dirigir a Saul da mesma maneira que ele ia se dirigir a Jessé, a Davi e a família deles. Você me entende? Porque veja, quanto mais conhecimento, quanto mais informação você tem, mais responsável você se torna. Se você recebeu alguma informação, se você está de posse de uma informação, se você está de posse da verdade, você precisa ser absolutamente cuidadoso e agir de maneira responsável quando você compartilha essa verdade. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui, que Deus queria que Samuel fosse um bom mordomo da verdade que tinha sido confiada a ele. Certo? E há uma terceira lição ainda aqui que eu quero que você veja comigo. Quando Samuel chegou lá em Belém e os anciãos da cidade vieram conversar com ele, vieram falar com ele, ele não dividiu com eles que ele estava ali para ungir um rei, mas também eles nunca perguntaram a ele nada sobre isso. Você está entendendo? Veja, a pergunta que eles fizeram não foi se ele estava lá para ungir um rei. A pergunta que eles fizeram foi a seguinte: você está vindo aqui em paz? Eles estavam tremendo com medo. Você vem em paz, em missão de paz? E Samuel respondeu aquela pergunta dizendo: sim, eu vim em missão de paz. E então, de acordo com as instruções de Deus, Samuel vai adiante e diz assim: olha, eu vim aqui para oferecer um sacrifício ao Senhor. E tudo que Samuel disse, tudo que Samuel incluiu nessa resposta para os anciãos da cidade foi verdade. Não tinha um pingo de mentira no que ele disse. Ele disse que estava ali numa missão de paz, verdade. Ele disse que estava ali para oferecer um animal em sacrifício ao Senhor, verdade. Tudo que ele disse era verdade, não havia nada de mentira no que ele falou. Então veja, é possível que eu e você, é possível para mim e para você, dar respostas verdadeiras ao mesmo tempo em que a gente compartilha apenas informação suficiente para responder às perguntas que nos são feitas. Muitas vezes não é útil, não é nem necessário, não é apropriado compartilhar mais informação do que aquilo que você foi perguntado. Você me entende? Portanto, compartilhar a verdade de maneira responsável e de uma maneira inteligente é uma responsabilidade, é um dever que o cristão tem. Você se lembra no Evangelho de João, por exemplo, quando Jesus estava preparando os seus discípulos e dizendo a eles aquilo pelo qual ele ia passar, aquilo que ele ia sofrer, que estava para acontecer desde aquele momento até o momento da sua morte? Ele falou dessas coisas e também falou para os discípulos das coisas que eles iam sofrer, que eles iam passar por serem seguidores dele, por serem seus apóstolos. E Jesus disse essa frase aqui, muito interessante, ele disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. João capítulo 16, verso 12. Entretanto, existe um sério problema quando você detém parte da verdade com a intenção de tirar vantagem de alguém ou com a intenção de enganar alguém. Se isso é feito, isso então é uma mentira, isso então é pecado, isso é errado de acordo com a Bíblia. Mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso exemplo supremo, por mais de uma vez, em mais de uma ocasião, Jesus escapou da presença dos seus inimigos. Veja, por exemplo, João capítulo 8, verso 59, a Bíblia diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E em João 12, 36, a Bíblia diz assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Portanto, em mais de uma ocasião, Jesus decidiu ficar calado. Veja, por exemplo, o que a gente vê aqui em Marcos capítulo 14, verso 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. E ainda em Marcos, no capítulo 15, versos 4 e 5, a Bíblia diz: então Pilatos perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada.
e Pilatos ficou impressionado. Marcos 15, 4 e 5. Mas sabe, Jesus, o meu Salvador amado, ele jamais enganou alguém. Ele nunca, em situação alguma, mentiu para ninguém. E falando de Jesus, e na verdade citando palavras do profeta Isaías, o apóstolo Pedro diz assim na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. 1 Pedro 2, 22. E eu acho absolutamente apropriado o que Pedro diz aqui, porque ele diz que não se achou jamais engano na boca de Jesus, porque engano é uma coisa que se originou com quem? Com Satanás, não com Jesus. Satanás é o pai da mentira, conforme Jesus mesmo disse. Bem, talvez você já tenha ouvido falar, eu creio que você já ouviu falar de George Washington Carver. Ele foi um pesquisador americano, um cientista e um inventor que viveu no início do século XX. Ele foi certamente o mais importante e um eminente cientista negro do início do século XX. As pesquisas dele promoviam colheitas alternativas de algodão e também métodos para prevenir a exaustão, a erosão do solo. Parte da sua pesquisa centralizava-se no amendoim, no simples amendoim. E alguns anos de pesquisa levaram ele a encontrar cerca de 300 utilidades para esse alimento tão básico e muitas vezes parece até insignificante que é o amendoim. George Washington Carver era também um cristão e muitas vezes ele testemunhou em várias ocasiões que era a fé em Jesus que ajudava ele a efetivamente perseguir e procurar novas descobertas e realizar a arte da ciência. Tudo que ele descobria, todas as descobertas científicas dele, ele atribuía a Deus. Maravilhoso isso, né? Uma vez ele disse que ele pediu, na verdade, a Deus, para Deus explicar para ele o universo. Que Deus explicasse a ele como o universo funcionava. Mas ele disse que sentia que Deus tentava dizer para ele que, entendeu? Explicar o universo inteiro para ele era uma tarefa muito grande para ele, para o George Washington Carver, não para Deus. Então, ele diz que Deus deu a ele algo que ele pudesse administrar, que ele fosse capaz de administrar, e foi por isso que Deus dirigiu a atenção dele para o amendoim. Isso é o que ele dizia. E o foco das pesquisas dele realmente produziram resultados maravilhosos. E ele nunca duvidou que tudo que ele descobria, todo o sucesso que ele tinha nas pesquisas, era Deus dando a ele recompensa pela fé e pelo esforço dele. Em uma certa ocasião ele disse assim: sem Deus para puxar a cortina, eu estaria desamparado. É bem interessante que a expressão puxar a cortina é uma expressão bem básica do livro de Apocalipse na Bíblia. Na verdade, esse é o significado original da palavra Apocalipse. É descobrir, é revelar, é puxar a cortina, puxar de lado para poder revelar algo que está por trás, revelar uma dimensão mais profunda da verdade, revelar a própria verdade na pessoa de Jesus Cristo. É assim que o livro de Apocalipse começa, né? A revelação de Jesus Cristo. E sabe você, num tempo como esse que nós vivemos, em que as pessoas até duvidam que a verdade é uma realidade absoluta, nós que conhecemos a Deus, precisamos estar mais do que nunca focados em compartilhar a verdade, em buscar a verdade, compartilhar a verdade, viver por ela e até morrer por ela, se for necessário. Porque, afinal de contas, a verdade não é um conceito abstrato que muda de definição ou que varia dependendo do tempo, do lugar ou das circunstâncias. A verdade não é um conceito que não pode ser completamente compreendido. A verdade é parte da essência e da própria natureza de Deus. E Deus tem verdade presente, mensagens de fé, esperança para mim e para você, mensagens de verdade, fé e esperança que eu e você precisamos conhecer e verdades que precisam ser compartilhadas com todo o mundo hoje. Portanto, meus amigos, vamos dar atenção às palavras de Paulo em Colossenses capítulo 3, versos 8 a 10.
Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 8 a 10. Portanto, o meu apelo para você hoje é que nada além da verdade, ouça bem, nada além da verdade saia da sua boca. Que você seja alguém que esteja sempre buscando conhecer a verdade. Conhecer a verdade em sua essência. E ao conhecer a verdade, a Bíblia diz que a verdade vai nos libertar. E ao nos sentirmos livres pela verdade, que nós possamos compartilhar essa liberdade e essa verdade com outros e defender a verdade, custe o que custar. Mas eu também peço a você que, como Samuel, você possa pedir a Deus que ensine a você a ser um bom mordomo da verdade. Não só preservando a verdade, mas compartilhando a verdade de maneira inteligente, sábia e sensata. Para que as nossas palavras, as palavras que contêm verdade, ao sair da nossa boca, elas possam ser temperadas com amor, com graça e com a misericórdia que vem de Deus. Nós possamos ser bons mordomos dessa verdade com a qual Deus nos confiou. O meu apelo para você hoje é que você tenha o desejo de ser parte daquele grupo que está continuamente buscando a verdade, que sempre fala a verdade, que jamais se afasta dela. Para que quando Cristo voltar, nós nos sintamos confortáveis na presença dele e nos sintamos desejosos de viver com ele para sempre. Sabe por quê? Porque foi Jesus quem disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra e meditar nela. Porque neste livro sagrado encontramos, Senhor, a verdade que pode nos libertar. A verdade que pode fazer de nós cidadãos aptos para o Teu reino. A verdade que pode nos transformar. Obrigado, Senhor, porque no passado nós já fomos amantes da mentira, quem sabe. Quem sabe muitos de nós temos vivido em mentira, temos proferido mentiras, mas nós damos graças a Ti que o Senhor nos libertou disso. E agora, Senhor, que conhecemos a Tua palavra e conhecemos a Tua verdade, o meu pedido é que nós possamos viver continuamente em busca da verdade completa, em busca de mais verdade, de uma maior e mais profunda revelação da Tua verdade na pessoa de Jesus Cristo. Nos transforma, habita dentro de nós por intermédio do Espírito Santo. Que nós possamos estar preparados, Senhor, a lutar pela verdade, custe o que custar, não importa o que venha acontecer conosco no futuro. Que como Jesus e os seus apóstolos e todos os heróis da fé estejamos dispostos a até morrer pela verdade, se necessário for. Eu te peço isso e agradeço humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Para você que nos acompanhou aqui, eu espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. E se você que me ouve agora, quem sabe ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, ainda não tomou uma decisão de aceitar a verdade como revelada em Cristo e aceitar Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso agora mesmo. E se você tiver dúvidas sobre como proceder e o que fazer, quais são os próximos passos, entre em contato conosco, porque a gente quer revelar mais desse Jesus para você através das Escrituras. Nós temos um encontro marcado semana que vem, se Deus quiser, aqui mesmo às 11 da manhã, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. Até lá, que Deus abençoe você, tenha uma semana vitoriosa, se cuide, tenha cuidado, cuide dos outros e que Deus o abençoe você. Até a próxima semana, se Deus quiser.